boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês assistirem essa aula. Eu sou o professor Robson e a gente vai hoje ter uma aula sobre pandemia e questão social, pensando aí a turma da especialização em questão social na perspectiva interdisciplinar. Essa aula está alocada no módulo que trata das políticas sociais, né? E aí, inicialmente ela não estava prevista, mas em virtude do que nós temos vivenciado, né, desde então, e pensando já que nós começamos um diálogo sobre a pandemia já durante as rodas de conversa, a gente pensou na possibilidade de inserir uma aula que trouxesse o debate sobre a pandemia e sua relação com a questão social. Então, sucintamente, essa aula ela vai estar dividida em 3 momentos distintos, né? O primeiro momento, ele vai tratar da questão social, né? Vocês já tiveram disciplina sobre questão social, módulos que foram especificamente tratados a partir disso, mas eu vou trazer aqui qual é a vinculação entre essa questão social e, por isso, abordá-la junto à pandemia. Então, quais que são os efeitos diretos da questão social como nós a conhecemos no Brasil quando a gente pensa um cenário pandêmico. O segundo momento vai ser a apresentação de indicativos sociais, que vão trazer os efeitos diretos da pandemia sobre as populações mais vulneráveis, nas populações mais carentes, a partir de diferentes indicativos, né, sociais. E o terceiro momento vai tratar da relação entre a pandemia, né, e a questão social, pensando aí o que nós podemos chamar de fenômeno da desinformação. Então a gente vai falar sobre a importância da produção de informações corretas, factíveis, ao mesmo tempo que a gente vai abordar aí o que tem sido chamado de fake news ou desinformação e a maneira como isso tem impactado diretamente no combate e nas estratégias de combate à pandemia, né? E um dos exemplos principais, por exemplo, é o que nós podemos chamar de movimento anti-vacina, né? E todo o obscurantismo em torno disso. Então, em síntese, é isso. 3 momentos. Eu sempre esqueço, né? Então, primeiro momento questão social e a sua relação com a pandemia, indicativos sociais para nós entendermos o impacto da pandemia junto a essas populações mais vulneráveis e carentes, e por fim, a importância de informações responsáveis nesse momento para o combate à pandemia. Então é isso, né? Acho que podemos começar. Então, quando eu vou preparar uma aula, eu sempre passo mais tempo pesquisando e lendo sobre o tema do que preparando a aula mesmo. O que acontece? Desde que a pandemia começou, isso em 2020, início de 2020, eu comecei a ler sobre o tema, porque, enfim, né? Eu tenho ciência de que isso vai impactar profundamente a maneira como nós organizamos a sociedade e as nossas relações sociais, né? Então eu comecei a ler alguns materiais sobre esse tema, e aí eu vou trazer alguns deles para cá, tá? E aí o que eu vou fazer agora é mostrar alguns dos materiais que eu tenho lido sobre a pandemia, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como diferentes áreas, né, e diferentes perspectivas e debates, enfim, estão sendo suscitados nas mais distintas áreas do conhecimento. Por exemplo, esse aqui, O Trauma na Pandemia do Coronavírus, é um livro escrito por um psicanalista. E ele vai falar sobre a relação entre trauma com o que nós temos vivenciado da pandemia. E isso é interessante, pensando que a pandemia ela causa efeitos diretos também sobre a psique dos sujeitos, na maneira como nós nos organizamos, né? Então ele vai discutir questões vinculadas à política, à sociedade, à própria economia, questões vinculadas à ecologia. E aí, alguns dos textos que ele vai trazer aqui, que são palestras, falas que ele realizou nesse período, ele vai abordando em síntese a relação entre modo de produção, subjetividade e pandemia, pensando sempre o cenário brasileiro, né, e os efeitos diretos do governo federal junto às estratégias de combate à pandemia. Aí um outro material que eu li, esse aqui foi produzido antes da pandemia da Covid-19. E esse aqui é um texto que vai apresentar sucintamente no que consistem as pandemias. Esse autor aqui, o Stefan Cunha Ujvari, ele tem vários textos dentro dessa temática. E ele, nesse aqui, ele vai falar sobre a relação entre a pandemia com a humanidade, o desenvolvimento da humanidade. Então ele vai identificando diferentes pandemias que ocorreram ao longo da história da humanidade, culminando na última, que ele tinha presenciado antes de escrever o livro, que foi a de SARS, que ocorreu no início dos anos 2000, né?
inclusive em virtude dessa pandemia de SARS, que a China, principalmente, eles conseguiram dar uma resposta mais efetiva quanto à pandemia da Covid-19, porque eles já tinham o conhecimento, já sabiam, né, como responder a uma pandemia desse tipo ou dessa natureza. Então esse aqui é um texto também bem interessante para pensar esse tema. E aí, pensando a relação entre meio ambiente e humanidade, tem esse texto aqui, A Terra Inabitável, que também não é sobre a pandemia da Covid-19, mas vai tratar de um tema que me interessa bastante, que eu acho que é interessante a gente pensar até para essa aula mesmo, que é o que a gente pode definir como a corrupção dos intelectuais, né? O que acontece? Historicamente, a indústria não, né? O modo de produção, quando precisou convencer as pessoas, né, de algumas temáticas, ela financiou pesquisadores para que esses pesquisadores publicassem estudos que depois se descobriu não eram verdadeiros. A gente tem exemplos que partem desde a indústria tabagista, né, a maneira como se atrasou as estratégias de combate ao câncer de pulmão causado aí pelo fumo, pela maneira como a indústria tabagista pagou intelectuais de diversas áreas para produzirem estudos, né, manipulados e que diziam que não havia relação entre câncer de pulmão e o tabagismo, né? Um outro exemplo é a própria questão do meio ambiente, né? A maneira como, historicamente, desde a década de 70, se sabe sobre o aquecimento global, se sabe dos riscos que isso envolve, e ao mesmo tempo você tem aí o financiamento do modo de produção, mas de diferentes indústrias, para impedir, né, que seja desenvolvido aí estratégias para se frear minimamente a iminência desse colapso. Então, esse aqui é um texto interessante porque ele já apresenta alguns dos elementos centrais do que a gente está vivendo hoje, que é o que nós podemos chamar aí de um colapso, tanto do sistema quanto da sociedade como um todo, né? E aí os riscos que nós corremos, né, e não só nós, mas principalmente as gerações futuras, no que se refere aos riscos da depredação do meio ambiente. Aí tem esse aqui também, Pandemia e Agronegócio, que é um texto que não fala sobre a pandemia que nós estamos vivendo atualmente, mas em síntese vai tratar do que nós podemos chamar aí de uma relação entre a indústria agropecuária com a poluição e ao mesmo tempo a imersão de diferentes doenças, né, que antes estavam restritas, mas que em virtude da depredação do meio ambiente e do avançar da sociedade humana em espaços ou recôncavos onde ela não antes ocupava ou estava presente, vai acabar evidenciando ou nos colocando em risco. E aí ele vai focar bastante no agronegócio, né? Na forma como o agronegócio polui e na forma como uma parte significativa das doenças que nós conhecemos hoje, que entram em contato com a humanidade, ela se dá em virtude desse perfil de indústria. Aí um outro texto bacana, esse aqui, Pandemia, do Zizek. Ele é um filósofo. De onde que o Zizek é? Eu sempre esqueço de onde que o Zizek é. Eu acho que o Zizek... Enfim, eu vou colocar aqui a nacionalidade do Zizek. Mas assim, isso aqui saiu bem no calor do início da pandemia. Eu li esse texto em uma sentada. Ele é interessante porque o Zizek ele vai trazer diferentes recursos para desenvolver a análise dele. Ele vai falar desde filosofia, passando pelo cinema, por exemplo, para pensar a relação entre o comunismo, por exemplo, a reinvenção do comunismo, e o impacto da pandemia. Esse material aqui ele é muito influenciado pelas primeiras discussões que nós tínhamos no âmbito dos estados nacionais, quando a pandemia começa, que era o que se chamava, ou se definia como invasão de dados privados, né? Então existia todo um discurso dizendo que nós não podíamos permitir que o Estado se arvorasse na vida privada, né? Então você não podia permitir que o Estado rastreasse celulares, que o Estado obrigasse as pessoas a permanecerem em suas casas, porque a pandemia, a Covid-19 no caso, seria apenas uma desculpa para o desenvolvimento aí do que a gente pode chamar de um Estado mais vigilante e controlador. O Zizek ele não corrobora com isso, tá? Quem vai corroborar com essa compreensão principalmente é um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, que falou algumas coisas sobre a pandemia no início da pandemia.
e que depois se percebeu que estava equivocado, mas várias pessoas erraram no início da pandemia. No caso do Zizek, ele meio que fala um pouquinho sobre isso também, né? Sobre o quanto a gente também precisa ter uma distância temporal para conseguir analisar um fenômeno como esse de maneira apropriada. E aí a gente entra também nesse livro aqui, Serviço Social e Pandemia, Covid-19, que foi publicado por uma editora bem bacana, chamada Nova Praxis, e que tem artigos de vários profissionais, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, profissionais da saúde, falando sobre o impacto da pandemia. Tá? E aí tem vários artigos aqui. Tem um, inclusive, escrito por mim e pela professora Anne, aqui da especialização, sobre a população de rua no litoral do Paraná. Então esse aqui é um texto interessante também porque ele tem vários escritos, vários estudos, né, pensando a pandemia na relação direta com o trabalho de diferentes profissionais no âmbito das políticas e serviços públicos. Aí um outro livro, esse aqui, Três Pragas do Vírus, Política Internacional, Dívida e Desemprego na Pandemia. É de um economista chamado Vinícius Torres Freires, em que ele vai fazer análise do impacto da pandemia diretamente no globo, pensando essas três componentes, política internacional, dívida e desemprego na pandemia. E aí a gente entra nos três principais textos, né, que servem como base para essa aula. Quem é orientado por mim na especialização, mas também na graduação, inclusive já entrou em contato com esse material. Primeiro é Capitalismo em Quarentena, certo? O Capitalismo em Quarentena é escrito por um grupo de filósofos que fizeram análises e economistas que fizeram análises bem interessantes sobre a pandemia, e ele tem uma ideia central que é muito importante para a gente, que é a ideia do endividamento das gerações futuras, né? O que a gente vive hoje, no âmbito das respostas que o Estado tem fornecido para combate à pandemia, mas também anterior à pandemia, é a ideia de que o assalto ao fundo público, resultado da riqueza socialmente produzida pela classe trabalhadora, vai resultar ou resulta diretamente no que a gente pode chamar ou definir como endividamento das gerações futuras. Nós nos endividamos, mas acima de tudo, quem vai pagar essa dívida, pensando a relação do Estado com o setor privado, são as gerações futuras. E ele vai apresentando isso, trazendo diferentes recortes da forma como a pandemia tem se apresentado em diferentes partes do globo. Então é um texto bem interessante, assim, um dos melhores que eu li nesse período sobre a pandemia. Inclusive porque coloca o Estado como um ator central, né? Como um ator central que vai mediar a relação entre público e privado, principalmente no que se refere ao financiamento do setor privado para entidades financeiras, assim como também um assalto aos direitos sociais. Né? Basta pensar na reforma da Previdência e diferentes frentes, né? Que vão dilapidando cada vez mais a classe trabalhadora em seus direitos historicamente conquistados. E aí um outro, que eu sempre falo sobre ele, é Curto-circuito, o vírus e a volta do Estado. Esse texto aqui, ele vai apresentar 5 funções para a gente pensar o Estado durante a pandemia, que é o Estado estabilizador, o Estado investidor, o Estado protetor, o Estado prestador de serviços, o Estado empreendedor. Então são 5 funções do Estado que a Laura Carvalho vai identificando na apresentação, enfim, dessas questões relacionadas ao Covid, né? E a tese central da autora é que o vírus ele acaba aflorando uma necessária volta de um Estado. Um Estado que precisa investir em infraestrutura, que precisa assegurar serviços de qualidade, que precisa inclusive investir em pesquisas, já que o Estado não é uma entidade privada, e aí no investimento em pesquisas ele não necessariamente precisa ter um retorno, né? Então ele tem mais vazão ou estratégias para investimento em pesquisas, e ela vai apresentando isso, e em síntese, uma das questões centrais é a ideia de que dentre essas duas obras, tá? A ideia central é que existe um embate entre o que nós podemos definir como uma racionalidade econômica que vai defender o retorno às atividades, né? A ideia de que nós não podemos parar, e uma racionalidade sanitária, que vai dizer que não há formas de se fazer isso com segurança, sem distanciamento físico adequado. O que é interessante trazer
a partir dessas ideias que esses autores apresentam, né? Primeiro, essa racionalidade econômica ela é uma degeneração, né? À medida em que se sabe, né, os economistas sérios e bons sabem que, olha, não adianta você defender a economia se você vai sacrificar a população, né? Para que haja economia, para que a economia possa continuar girando, existindo, você precisa assegurar que as pessoas sobrevivam. Então essa oposição entre razão sanitária e razão econômica ela não é verdadeira. O que existem são pessoas que, não se importando com as vidas, defendem o retorno a uma normalidade e que utilizam como argumento central a economia. Mas que não é aí o que nós podemos chamar aí de economistas sérios, né? Então, assim, essas são algumas obras, algumas ideias que a gente parte, ou que a gente vai utilizar para essa aula, mas a obra principal que vai nos guiar e nos orientar é essa aqui. É um livro didático. Eu criei uma nova paixão durante a pandemia, que é o Átila Yamarino. Ele participa de um canal no YouTube chamado Nerdlândia, ou Nerdlogia, não lembro. Ele tem um canal no YouTube e ele é, enfim, uma das vozes mais sensatas que emergiram e ganharam força aí durante a pandemia e que tem feito um trabalho extraordinário de divulgação da ciência de forma responsável e também bastante acessível, né? Não é uma fala hermética, né? Ele consegue conversar com você e consegue conversar com o seu primo, com o seu tio, enfim. Eu acho que esse é o elemento mais interessante assim, no que o Átila tem feito durante esse período. E também a Sônia Lopes. Tá? E aí eu uso alguns enxertos desse texto para apresentar a temática da aula de hoje. Tá bom? Vocês precisam estudar sobre a pandemia. Não é algo que só a assistente social vai fazer. Não é algo que os pedagogos têm que fazer. Não é algo que cabe aos filósofos, ou aos epidemiologistas, ou aos profissionais da área da saúde pública. Todo mundo tem que estudar a pandemia para entender qual é o impacto dela, quais são os efeitos dela. E aí, esses são apenas alguns textos que eu apresentei aqui. Tem muitos outros, inclusive tem muito PDF de acesso livre que vocês podem estar pesquisando. Os meus orientandos aqui na especialização e na graduação, a maior parte deles pensa a pandemia junto aos seus objetos de pesquisa, e eu acho que isso é central. Então, por isso também a importância dessa aula, tá? Então tá, essa foi uma introdução, uma breve introdução que teve quase 20 minutos, e a ideia então é a gente começar com o primeiro tópico, que é falarmos um pouco sobre questão social antes de entrarmos no debate sobre a pandemia. Então pessoal, daí a gente entra em um dos tópicos da aula que é a questão social, né? E como que a gente pode pensar nela a partir da pandemia. Então o que eu fiz aqui, né? Eu preparei uma apresentação, na verdade. Então o que a gente sabe sobre a questão social? Pensando aí toda a trajetória de vocês no curso, né? Nessa especialização. Primeiro, a questão social ela emerge a partir do processo de industrialização, né? E de ascensão da sociedade burguesa. E, em síntese, ela é resultado do que nós podemos chamar de uma contradição entre capital e trabalho, né? Então, o capital ele se apropria do trabalho e da riqueza socialmente produzida na figura aí da classe burguesa, e os trabalhadores eles só podem se inserir nos processos produtivos vendendo a sua única mercadoria, que é a força de trabalho. Essa contradição ela se dá principalmente em virtude do fato de que a classe trabalhadora ela não detém os meios de produção, né? Os meios de produção eles são detidos por uma classe. Então, a diferença entre o tempo socialmente necessário para a produção, né, de uma mercadoria, vamos supor, né, e o salário pago a esse trabalhador é o que a gente chama de mais-valia. Só que esse processo ele é muito mais complexo do que isso, né? Esse é o cerne, né? A riqueza socialmente produzida é apropriada por uma classe e não é compartilhada socialmente entre todos, né? Mas, para além disso, nós temos outros elementos, como, por exemplo, trabalho produtivo, trabalho improdutivo, trabalho material, trabalho imaterial, a forma como, por exemplo, os serviços hoje se inserem nos processos produtivos e valorizam o capital. Então, ele não se dá nessa relação que nós poderíamos chamar mecanicista por uma simplificação entre capital e trabalho, né? Mas assegura
o que nós podemos chamar aí do ciclo de reprodução e de valorização do capital. Então, um dos elementos chaves que nos permite identificar a questão social é aí a contradição entre capital e trabalho, uma síntese. Um outro elemento é o que nós podemos aí considerar enquanto distinções de suas expressões mediante a formação sócio-histórica. Veja, decifrar a questão social no continente europeu é uma coisa, ou a constituição da questão social no solo brasileiro é outra, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o processo de colonização, né, o continente latino-americano ele foi colonizado em sua maior parte por Portugal e pela Espanha. E teve, enquanto um dos ciclos principais, apoiado na extração da força de trabalho dos sujeitos escravizados e também dos sujeitos indígenas. Isso vai compor uma questão social historicamente que é distinta, pensando que historicamente também o que financiou a possibilidade da Revolução Industrial no solo europeu, pensando principalmente a Inglaterra, foi a riqueza produzida nessas colônias e extraída de lá. Pensando também que na relação entre Espanha e Portugal, a Inglaterra ela subtraía uma quantidade significativa da riqueza que era extraída daqui, né? Então, se na Europa a questão social ela emerge a partir do que nós podemos chamar aí do posterior à Revolução Francesa, após 1789, por via da urbanização e da industrialização ascendente, né, e da constituição dessas classes antagônicas, e que foi muito financiada pelo processo de extração da riqueza produzida nas colônias, principalmente apoiada na exploração dos escravos, no Brasil a constituição dessa questão social ela se dá de outra forma. Por quê? Primeiro, porque quando a gente fala de questão social e da contradição entre capital e trabalho, a gente está falando também do que é essa classe trabalhadora, de como ela historicamente se constitui. A classe trabalhadora que se constitui na Europa pós-Revolução Francesa não é a mesma classe trabalhadora que se constitui no Brasil pós-abolição da escravatura. Então esse é um ponto importante, que vai delimitar as distinções nessa questão social, pensando esses dois cenários distintos, né? Então, quando a gente pensa a formação sócio-histórica, a gente tem que alocar especificamente quem é a classe trabalhadora que se constitui no Brasil, quem são as classes dirigentes que assumem a direção que esse país avança e, acima de tudo, historicamente, entender como que se deram esses processos. Um dos textos que melhor resolve essa questão, na minha opinião, na minha leitura, é esse aqui. Escravismo Colonial, do Jacob Gorander. Jacob Gorander ele escreve esse texto, tá? Na década de 70, se eu não me engano, isso em 78. E esse texto, em síntese, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise do sistema escravocrata brasileiro, pensando enquanto um modo de produção específico que se desenvolveu e que é peculiar às colônias americanas, principalmente o Brasil. Nessa análise dele, ele vai alocar o desenvolvimento desse escravismo colonial sempre com relação ao papel dependente e de nação colonizada, né, por esses países europeus. Então a forma como ele vai apresentar a escravidão, a forma como ele vai apresentar o processo de constituição dessa sociedade e assim a imersão de uma questão social historicamente muito específica e bem delimitada, ela vai nos permitir entender que há diferenças cruciais entre a questão social pensada desde a Europa com a questão social pensada desde do nosso país, do nosso continente. E esse é um ponto importante, porque a questão social ela não se difere na essência, é a mesma. Contradição capital-trabalho, extração dessa força de trabalho, apropriação dos meios, né, de produção. Isso não muda na Europa ou no Brasil, mas a forma como historicamente isso se torna uma possibilidade e uma materialidade é que muda radicalmente. Então, um texto como esse nos ajuda a pensar a questão social no Brasil. E outro que eu sempre volto é esse aqui do Otávio Yanni, sobre questão social. Ele vai falar sobre a formação sócio-histórica e vai em muito enriquecer a partir da análise também do Gorander, né, lendo esses textos juntos. Então, por que eu estou colocando isso aqui agora?
né? Porque a gente está pensando em questão social para pensar a pandemia. E a forma como a pandemia ela vai chegar a esse país e vai se enraizar, ela vai se dar em muito, né, ou vai se possibilitar em muito em virtude da desigualdade social e da forma como historicamente essa questão social se consolida. Tá? Então, para falar de questão social, a gente tem que entender a raiz dela, o cerne dela, que é a contradição capital-trabalho, mas a gente também tem que estar atento às distinções dessa expressão mediante a formação sócio-histórica, e mais especificamente, né, pensando o nosso país. Aí, avançando, a gente tem outro elemento. Somos um país de passado escravocrata, né? Então, a classe trabalhadora ela vai se constituir nesse solo histórico de um país escravocrata que depois, né, num processo eugênico, uma estratégia de embranquecimento, passa a fomentar a migração de europeus e que a partir daí é que vai oficialmente... Quando eu falo oficialmente, dentro da narrativa criada, né, pela classe dirigente, constitui uma classe trabalhadora. A partir do momento em que se formula, em que se constitui um mercado de trabalho onde o trabalhador livre ele se insere no processo produtivo para vender a sua força de trabalho, a gente tem uma classe trabalhadora historicamente constituída, né? E essa classe trabalhadora que se constitui pós a abolição da escravatura é a mesma classe trabalhadora, é originada de um processo de exploração escravocrata. Então esse é um ponto-chave. Outra coisa, colonial, né? Somos um país de passado colonial. Isso significa que nós estivemos na periferia durante muito tempo. E esse estar na periferia da constituição do modo de produção, ele historicamente nos coloca em desvantagem, à medida em que muito das nossas riquezas foram sendo subtraídas na constituição histórica e, além disso, na própria elaboração do que nós podemos chamar de uma cultura republicana, né? Então a forma como a relação do sujeito com seus direitos, né, numa relação entre governo, Estado e cidadão, indivíduo, ela sempre foi dada de maneira muito problemática, com diversas fraturas. Outro elemento, o capitalismo dependente, ele se dá em virtude desse desenvolvimento à margem do modo de produção. Outra questão é o autoritarismo, né? Nós vivemos um país onde os símbolos vinculados à autoridade, ele se dá em níveis muito radicais, né? Então nós temos o autoritarismo enquanto um dos traços centrais e constituintes da nossa sociedade. Tem alguns textos interessantes sobre isso, mas eu não vou abordar nessa aula, não é a questão. Mas é para a gente entender que desse autoritarismo é que vai aflorar um dos outros elementos centrais para a gente pensar a questão social, que é a ideia de que a questão social é um caso de polícia, né? E não um caso de políticas públicas, de redistribuição de renda, de combate à desigualdade social, mas acima de tudo um caso de polícia. Em muito, essa concepção é resultado desse autoritarismo. Outra questão, genocídio dos povos autóctones, né? E aí um exemplo que a gente tem disso, pensando a pandemia, são as estratégias biológicas de erradicação das vidas autóctones, que nasceram e se desenvolveram aqui antes do processo de colonização. Então, por exemplo, nesse texto aqui, tem um trecho que vai falar sobre as estratégias de contaminação da população indígena. Aqui, o nome do texto... Brasil usou armas biológicas contra índios, né? E aí um exemplo disso é a maneira como se disseminava doenças a qual se sabia que os indígenas não tinham anticorpos, isso já no século XIX, né? Tem aqui um trecho, os fazendeiros de Caxias presentearam entre aspas, um grupo de 50 indígenas com roupas de moradores da vila que haviam contraído a doença. Que doença era essa? Varíola. A epidemia se disseminou aí de volta às suas aldeias, os indígenas espalharam o vírus, e essa epidemia se disseminou rapidamente pelo sertão e atingiu povoados a até 1.800 quilômetros desse foco de contaminação. Então essa estratégia, né, esse genocídio dos povos autóctones, ele se dá pensando tanto o processo de colonização quanto no século XIX o processo consciente, né, de disseminação de doenças entre os indígenas. E aí a gente vai ver na atividade de vocês que uma das estratégias mais evidentes de resposta por parte do nosso governo foi a estratégia de retirar dos indígenas o acesso a recursos necessários para sua sobrevivência durante a pandemia.
Eu quero ver se eu acho aqui um trecho em que eles reproduzem a fala. Francisco de Paula Ribeiro, na época comandante militar no sul do Maranhão, relatou com detalhes o massacre dos Timbiras, que é esse que eu acabei de falar. O texto, escrito em 1819, século XIX, só foi publicado por volta de 1930, na revista do Instituto Geográfico e Histórico do Brasil. E aí esse aqui é o relato desse Francisco de Paula Ribeiro, comandante militar. Não é certamente fácil fazer-se uma ideia de quantos mil desgraçados se evaporaram por semelhante motivo, e ainda muito mais quando sabemos o método extravagante que se pretendiam curar-se, sepultando-se nos rios para suavizar o calor das febres, ou ainda abreviando-se uns aos outros a vida, logo que conheciam com verdadeiros sintomas daquele mal tão cruel, ao qual chamavam pira de cupé, sarna dos cristãos. Os imigrantes alemães também se valeram do vírus da varíola na luta contra os indígenas, aqui na colonização de Santa Catarina e do Paraná no final do século XIX. Então, o genocídio aqui é trazer esse elemento para a gente pensar a pandemia e também o histórico, né? E isso também serve para uma sociedade escravocrata, à medida em que nós sabemos hoje que as maiores vítimas ou a maior parte dos mortos por Covid-19 é a população negra e pobre. É um país que financiou o império, né? A constituição desse império inglês se deu muito em virtude da exploração dessa riqueza extraída desse território. Então esse é outro elemento, né? O quarto é a questão social, então, como caso de polícia. Então a gente tem esse autoritarismo, esse passado escravocrata, né? A gente tem o genocídio dos povos autóctones e a gente tem também uma relação muito violenta com o sujeito pobre, né? O sujeito que não consegue se inserir no processo produtivo. E aí, durante muito tempo, a pobreza, né, ou seja, a questão social, resultado dessa contradição entre capital e trabalho, foi encarado como um caso de polícia, né? Então, a resposta que o Estado, que as autoridades públicas davam a ela era basicamente a violência. Outro elemento é o processo de industrialização e urbanização da sociedade. Então, a forma como as cidades vão se estruturar e, ao mesmo tempo, a maneira como a industrialização ela vai se constituir, potencializar essas distinções, né? Então, nos centros urbanos, nós temos concentrados, por exemplo, a maior parte dos serviços e das políticas. E no interior, nós temos aí uma espécie de vácuo, de ausência por parte do Estado e do poder público, né? Então, o processo de industrialização e urbanização da sociedade, ele potencializa essas diferenças, né? E o que nós podemos chamar aí de contradições entre capital e trabalho, né? E, por fim, as expressões específicas no campo dos direitos sociais, direito à terra, lutas antirracistas, feminismo, lutas identitárias e pauperização. Em muito, a noção de questão social ela se dá quando, no âmbito da arena das lutas sociais, se evidencia a luta de sujeitos pelos seus direitos. Esses sujeitos eles estão sempre alocados no que nós podemos chamar aí de classe trabalhadora. As classes dirigentes elas não vão à rua para lutar pelos seus direitos. Eu sei que vocês estão pensando nas manifestações dos empresários, né, pedindo para o retorno às atividades, mas isso é outra coisa, é uma outra relação, né, desse indivíduo com a sociedade, com a sua constituição enquanto classe. A questão é que as expressões da questão social, elas em muito ganham visibilidade com as lutas desses grupos. E quando esses grupos vêm às ruas e lutam pelos seus direitos e conquistam esses direitos, nós conseguimos fornecer respostas a essas expressões da questão social, pensando o poder público e a sociedade civil. Então, em muito, a questão social ela também precisa ser pensada na maneira como coletivos distintos vão responder e vão estrategicamente evidenciar as suas demandas. E a maneira como, a partir disso, o Estado, o governo e a sociedade civil vai buscar fornecer respostas. Então, esses são alguns dos elementos que nos permitem pensar a questão social em nosso país. No que há de central, de único, de invariável na questão social, que é a contradição entre capital e trabalho, e no que todo o resto vai derivar dela a partir de um solo histórico determinado, específico, único.
que é o nosso país. E aí, para exemplificar um pouquinho, né, da questão social, da forma como a gente pode observar um fenômeno da questão social, eu vou usar como exemplo a população em situação de rua, analisando esse fenômeno a partir desse marco conceitual. Então, no que consiste a população em situação de rua? A população em situação de rua é um segmento extremamente pauperizado da classe trabalhadora que se encontra destituído do que nós podemos chamar de condições ou meios de usufruir de um espaço privado. Então, não há uma casa, não há um quarto, não há um local onde eles possam dormir, descansar ou assegurar a manutenção de necessidades básicas. População em situação de rua, enquanto fenômeno, ele também vai se concentrar majoritariamente nos centros urbanos. E esses indivíduos, em sua maior parte, vão ter diferentes estratégias de sobrevivência e vão exercer diferentes funções no âmbito da rua, desde catar material reciclado, cuidar de estacionamento, enfim, pequenos serviços que vão assegurar a eles algum meio de subsistência. Eles despertam na população reações majoritariamente preconceituosas e eles tendem a ser um tanto quanto romantizados, muitas vezes, né? Então, as pessoas, quando falam sobre a população em situação de rua, que romantizado é extraído da sua materialidade, né? Então, um discurso romantizado é o discurso de uma primeira-dama, que fala que a pessoa em situação de rua ela é uma pessoa que não aceita regras, né? Não, olha, a questão não é isso, não é esse o cerne que nos permite decifrar o que é a população em situação de rua. Por quê? Porque esse fenômeno muitas vezes é analisado destituído dos seus elementos centrais, que permite que nós o compreendamos a partir do que nós identificamos enquanto expressão da questão social, a forma como esse fenômeno ele vai se constituir. Tá. O que eu quero dizer com isso? Lembrem na aula sobre o método crítico dialético? Nessa aula sobre o método crítico dialético, a gente explicou que no materialismo há duas abordagens do objeto ou do fenômeno necessários, né? O diacrônico e o sincrônico. Então a gente precisa analisar o objeto tanto na sua constituição contemporânea, como ele se apresenta nesse momento, na realidade, como também a maneira como historicamente ele vai se constituir. Então, esses elementos que eu apresentei agora, a população em situação de rua, enquanto o segmento da classe trabalhadora pauperizado, é a maneira como ele se apresenta hoje, né? Então, é esse contingente da classe trabalhadora, destituído de referências, que rompeu aí com elementos centrais para a constituição da nossa relação com a sociedade, que é o trabalho, a família e a casa. Historicamente, esse fenômeno ele vai se constituir de diferentes formas. Então, pensando no nosso passado colonial, a gente sabe, por exemplo, que uma das primeiras constituições, né, de um grupo de sujeitos que se viu em situação de rua se deu após a vitória do Império contra Canudos. Quando Canudos é derrubada, os soldados, né, que voltam para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, com a perspectiva, né, de continuarem no serviço militar e de serem recompensados, na verdade, não foram incorporados de volta no serviço militar e não receberam qualquer tipo de recurso, muitos deles. Então eles acabaram se vendo abandonados pelo Estado. Eles, então, vão se instalar no Rio de Janeiro, ali nas proximidades dos morros. Posteriormente, com a abolição da escravatura, nós vamos também ter esse fenômeno, né, que vai, de um momento para o outro, alçar o sujeito escravizado a trabalhador livre, mas que não encontra meios para sua inserção no processo ou nos meios produtivos, né? Tanto é que o Yanni, em Brasil Moderno, quando vai falar sobre a constituição da classe trabalhadora, ele vai afirmar, olha, a classe trabalhadora lá no Brasil se dá com corte racista, porque os indivíduos ou os sujeitos que participam diretamente do processo de industrialização são migrantes europeus e que nesse processo de constituição da industrialização vão contratar outros migrantes europeus, conacionais. E aí acaba sobrando os piores trabalhos, né, ou trabalho algum para esses sujeitos, indivíduos, né, escravizados. E progressivamente a gente vai ter a constituição do meio urbano no Brasil, que vai se dar de maneira paulatina.
constituição desse meio urbano, então, ele vai tender a expurgar os indivíduos para fora dele, mas ao mesmo tempo vai mantê-los próximos, porque precisa assegurar aí serviços mínimos, né? Historicamente, então, você vai ter esses elementos conjugados, né, atuando no desenho das nossas cidades e no processo de industrialização. Vai para a caminha? Vai. Ele está com a caminha ali do lado. E no processo de industrialização, e que vai resultar progressivamente no que a gente vai conhecer hoje como população em situação de rua, né? De que forma ou de quais maneiras? Olha, a maneira como as políticas habitacionais no Brasil foram desenhadas, ela sempre privilegiou um grupo ou um tipo de indivíduo, né? Que é o trabalhador formal. Para além disso, nós temos historicamente um processo de financeirização do direito à moradia. Então hoje o direito à moradia ele é assegurado pelo sistema financeiro. Para você ter uma casa, você não a recebe enquanto um direito, mas enquanto um serviço que você adquire por via de uma agência financeira, seja através de bancos privados ou bancos conacionais. O Banco do Brasil, Caixa Econômica no caso, né? E aí a gente pode pensar no programa Minha Casa Minha Vida, e o próprio processo de especulação imobiliária. Então você tem uma supervalorização de alguns territórios, né, de alguns espaços, e os indivíduos, na forma como eles vão se organizando, no processo também de migração, na busca por oportunidades, lembrando, né, que a cidade sempre tem mais oportunidades, que o interior ele tem sempre uma defasagem de serviços, de políticas, de empregos, de oportunidades, muitas vezes acabam se vendo, né, na rua, porque não conseguem inserção, não conseguem trabalho, não conseguem ter uma rede de proteção social que assegure a eles condições de possibilidade, né? Então, quando uma pessoa se vê na cidade, né, com poucas referências, sem uma rede de proteção, e não consegue trabalhar durante um mês, não vai conseguir pagar o aluguel. Quando não consegue pagar o aluguel, qual que é a opção ou alternativa? Ou volta para o local de origem, muitas vezes essa não é uma alternativa viável, ou se vê em situação de rua. Pensando a pandemia e a população em situação de rua, você tem um agravamento, porque você tem no meio urbano famílias e pessoas que não conseguem manter os seus espaços, né, as suas casas, assim como você tem o desemprego, né, aumentando exponencialmente. Então as pessoas elas não conseguem manter suas casas. E a gente vê hoje, então, esse fenômeno da população em situação de rua aumentando exponencialmente, em virtude em muito disso, né? Então esse é um exemplo de análise de um fenômeno pensado a partir da perspectiva da questão social, de maneira histórica e de maneira concreta, hoje, né? Pensando a contemporaneidade. E aí a gente então entra especificamente na pandemia. E aí por que é importante trazer esse exemplo, né, da análise de um fenômeno de maneira materialista, historicamente determinado, que é considerado uma expressão da questão social e que tem uma visibilidade gigante hoje em dia, pelo menos, né, nas nossas discussões, para pensar também a pandemia. Porque é exatamente isso que a gente precisa fazer quando a gente discute a pandemia. A gente precisa trazer esses elementos concretos e centrais para que a gente possa pensar e refletir sobre ela. Principalmente os objetos de investigação, as nossas preocupações de forma geral, certo? Então, esse primeiro momento sobre a questão social a gente consegue encerrar agora, e aí a gente entra então mais especificamente no debate sobre a pandemia e o que nós podemos chamar de indicadores sociais, que vão apontar a maneira como ela vai se constituir e vai impactar diretamente na nossa sociedade. Um dos primeiros pontos a considerarmos afinal, por que estudar a pandemia, né? Primeiro que não há nenhuma área hoje que não se volte ou que não tenha alguma coisa a nos dizer sobre a pandemia. Por exemplo, quando a gente pensa em áreas como a química, a física e a biologia, diferentes elementos para pensarmos a pandemia, né, e a Covid-19, como por exemplo hábitos de higiene mais rigorosos e distanciamento social. Por outro lado, a ciência, né,
pensada enquanto melhor alternativa diante do desconhecido, e pensando a partir também da química, da física e da biologia, nós nos vemos diante de uma nova doença que lotou hospitais, né, e que os profissionais de saúde e os pesquisadores tiveram que se adaptar e buscar formas de elaborarem protocolos e formas de atendimento. Por outro lado, nós temos também elementos vinculados à linguagem. Por exemplo, comunicar ideias é algo que vai além das próprias palavras. Então, um discurso ele pode ser verdadeiro, tendencioso ou falso, dependendo de como é construído e de como os interlocutores o recebem. Então, nós temos aí fake news e movimentos negacionistas, como os que combatem a vacina, que podem ser desarticulados por meio da informação de qualidade. E daí a importância da comunicação responsável e pautada por parâmetros científicos. E a gente só consegue isso estudando. Também saber interpretar notícias, o cuidado que se deve ter ao compartilhar informações e a responsabilidade dos meios de comunicação em plena pandemia. São aliados valiosos no combate à desinformação. Por outro lado, há elementos também vinculados à história, geografia, filosofia, ética, ciência política, dentre outras áreas das ciências humanas que também pensam a pandemia. O novo coronavírus não é o primeiro a causar uma pandemia. O que a gente precisa fazer então, a partir disso, é aprender com o nosso passado, né, e quais problemas e soluções se repetem então. Será que as características dos países, o clima, a distribuição da população e as decisões políticas afetam a maneira como as doenças nos atingem? E aí a gente tem alguns exemplos de pandemias ao longo da história. Por exemplo, no século XIV, a peste bubônica. Entre 1896 e 1980, a varíola. Entre 1918 e 1920, a gripe espanhola. Em 2009, a gripe suína, H1N1. Então nós temos aí alguns exemplos históricos de pandemia e a forma como elas foram, ou se foi possível combatê-las. E aí, pensando concretamente isso, nós temos um elemento central e que é muito caro para nós, que são as condições de moradia e adesão ao isolamento social. Isso determina diferentes riscos. E as maiores taxas de mortalidade, então, que estão onde as condições de habitação são mais precárias. Nós temos também matemática, ciências da informação e suas tecnologias, né? Então a saúde da população depende da análise dos números, calculando os leitos disponíveis versus o tempo de contaminação, além da verba disponível para o setor. Então nós temos diferentes áreas, né, diferentes apreensões e perspectivas que vão se arvorar e pensar estratégias de respostas para a pandemia, que vão desde a linguagem, passando pela história, políticas públicas e sociais, enfim, um conjunto gigantesco aí. E aí a gente entra em alguns dos elementos centrais, então, né, que é tentar relacionar a forma como elementos vinculados a fatores sociais, econômicos, históricos, demográficos e geográficos vão ditar a forma como os indivíduos, suas famílias, vão se submeter a maiores riscos de contaminação e a possibilidade de contaminação em virtude da Covid-19. Então, primeiro a gente tem aí alguns exemplos que eu gostaria de trazer para vocês, né? Primeiro, a média móvel do número de mortes diárias por Covid-19 entre 1º de março a 30 de setembro de 2020. Né? Então essa é uma curva que vai demonstrar para a gente a forma como a contaminação e a proliferação do vírus se deu. Nós percebemos que há, a partir de abril de 2020, uma tendência ao aumento, né, de maneira exponencial. Em setembro a gente teve uma redução, a gente chegou em setembro aí a cerca de 800 a 600 mortes por dia, mas nós vemos desde aí de dezembro, janeiro de 2021 que a taxa de contaminação, obviamente de mortes diárias, só aumenta, estacionou aí em cerca de 3.000 mortes por dia, né, atingindo até 4.000 já, e aí isso se dá muito em virtude do que nós temos observado, né, pensando aí a forma como se forneceu estratégias de respostas à pandemia. Em abril de 2020, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, junto à Fundação Getúlio Vargas, ela elaborou um estudo através de indicadores que buscava apresentar o impacto que a pandemia teria a partir das diferentes regiões do Brasil. Né? Esse estudo ele levou em conta alguns elementos centrais, né, que a gente pode definir enquanto vulnerabilidades sociais dependendo do território. Né? E quais são esses elementos? A expectativa de vida das pessoas ao nascer, o índice Gini, o componente de escolaridade do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano,
a porcentagem da população que vive em situação de extrema pobreza, a porcentagem da população que vive em área urbana, a porcentagem de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequado, porcentagem de domicílios sem água encanada e porcentagem de domicílios sem energia elétrica. Então, o estudo feito por essas duas fundações, junto a outros estudiosos também, permitiu chegar a um mapa de como se acreditava que a pandemia, já em abril de 2020, impactaria no Brasil, que vai apresentar a divisão através de classes, né? Então a gente tem aí a classe A, classe B, classe C, classe D e classe E, pensando essas classes enquanto vulnerabilidades, né? E essas vulnerabilidades consideraram todos esses elementos. Então nós temos aqui, por exemplo, né, que a classe A gente identifica como a área amarela, que seriam áreas que teriam mais condições de apresentar respostas efetivas ao vírus, né, à pandemia, indo até a classe E, o verde forte, que seriam as áreas com os índices mais problemáticos, né, considerando aí esses indicadores. E aí aqui a gente vai ter um mapa que vai apresentar a evolução da pandemia, a evolução da epidemia de Covid-19 entre 22 de junho de 2020 a 22 de julho de 2020. E aí o que a gente consegue observar? Nesses círculos maiores, a taxa de óbitos a cada 100 mil habitantes, né? Então vejam que as taxas de óbito elas se concentram tanto em grandes centros urbanos, onde, né, no mapa anterior a gente conseguia ver aí condições, né, de responder, mas a gente também tem a questão da desigualdade, né, da forma como o recurso ou o acesso a serviços não se dava enquanto uma possibilidade. Então, embora territórios, né, tivessem melhores condições, pensando em estruturas de serviço e políticas para responder à epidemia, à pandemia, por outro lado, em virtude, né, da concentração populacional, ali se observam as maiores taxas de morte também. Esses indicativos utilizados pelo estudo para apresentar ou analisar a evolução que a pandemia teria no nosso país, ela considerou então esses elementos, né? O primeiro deles é a expectativa de vida ao nascer. Então, a expectativa de vida ela é calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e estima o número de anos que se pode viver, caso mantidas as condições, né, básicas desde o nascimento. Essa informação revela o impacto das condições sociais sobre o tempo que alguém pode viver numa região, com condições precárias de serviços de saneamento básico e saúde, ou que apresenta, por exemplo, índices elevados de violência, há uma redução do tempo de vida das pessoas, reduzidas as chances também de envelhecimento. A expectativa de vida, então, ela varia de acordo com o sexo, né? Para os homens, a média é de 73 anos e para mulheres é de 80 anos. Esses números também podem variar geograficamente, o que nos permite entender as condições sociais sobre cada indivíduo a partir da sua região. Por exemplo, a expectativa de vida na região Nordeste é de 71 anos, por exemplo. Em Santa Catarina é de 79 anos. Então, enquanto na região Nordeste do país você tem uma expectativa de vida de 71 anos, em Santa Catarina a expectativa de vida é de 79, ou seja, 8 anos de diferença, né? E essa diferença ela se dá justamente em virtude disso, da infraestrutura, dos serviços de saúde, educação, entre outros elementos e componentes que se dão na consolidação e na constituição dessa sociedade. E aí quais são os fatores então que vão determinar a expectativa de vida? A gente começa então com a renda por família, que permite uma alimentação mais balanceada, o acesso à saúde de qualidade, água tratada, educação e outros serviços. Em circunstâncias normais, o acúmulo dessas diferenças ao longo dos anos se reflete no tempo de vida das pessoas. Em tempos de pandemia, esses fatores têm um efeito bem mais direto nas chances de as pessoas se exporem ao vírus ou de terem um bom atendimento de saúde. Em regiões onde a expectativa de vida é mais baixa por falta de atendimento de saúde, por exemplo, quem começa a apresentar os sintomas de Covid, como falta de ar, tem menos chances de receber atendimento médico adequado a tempo. Nós temos também, enquanto um outro elemento considerado nesse estudo, o Índice de Desenvolvimento Humano ele é uma medida reconhecida internacionalmente e que considera 3 componentes principais: o acesso à educação, à saúde e renda. Então, eles juntam esses elementos para
identificar o IDH. Esse IDH ele varia de 0, que é a pior situação, a 1, que é a ideal. O Brasil hoje, ele ocupa hoje não, né, em 2020, talvez isso tenha mudado já, mas eu não acessei os dados atualizados. Mas ele ocupa o 79º lugar no ranking mundial, com um IDH de 0,761, próximo ao de países como Colômbia, México e Tailândia. E aí, o que é avaliado então no cálculo de IDH? Na saúde, leva-se em conta a expectativa de vida ao nascer. Na renda, o produto interno bruto, né, ou seja, per capita, ou seja, o total de bens e serviços produzidos durante um ano pelo país, dividido pelo número de habitantes. E na educação são consideradas as taxas de alfabetização e de escolarização, passando pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio e pelo superior, considerando os anos de vida que se passa na escola, além de indicadores como evasão escolar e a quantidade de vagas oferecidas na educação para a população. Por exemplo, uma pesquisa publicada pelo IBGE em 2019 demonstrou que quanto maior o nível de instrução, maior o rendimento médio. Pessoas sem escolaridade ganharam, em média, 918 por mês. Aquelas com ensino fundamental completo ou equivalente ganharam em torno de 1.472. Já as que tinham ensino médio completo receberam em média 1.788. E as pessoas com ensino superior completo registraram um rendimento médio de 3 vezes mais, de cerca de R$ 5.108. E aí, como que isso vai impactar diretamente durante a pandemia? Pessoas com menor índice de escolaridade têm menos acesso a empregos, cujas atividades podem ser realizadas remotamente, ou seja, de casa. Seus empregos também são mais afetados pela situação econômica, e o tipo de vínculo empregatício é mais instável. Ou seja, com a pandemia, as pessoas com menores índices de escolarização têm mais chances de perder o emprego, e aquelas que conseguem mantê-lo têm menos condições de fazer o isolamento social. A educação também é importante para o acesso a medidas sanitárias e de distanciamento social, e também para o entendimento delas. Aí um outro dado considerado é a desigualdade na concentração de renda, que é apontado pelo índice Gini. O que é o índice Gini? Ele quantifica a concentração de renda, apontando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, permitindo assim avaliar o nível de desigualdade socioeconômica em uma sociedade. Ele considera então o rendimento médio mensal de um indivíduo, ou seja, o que ele ganha por meio de seu trabalho ou de outras fontes. Esse indicador ajuda a avaliar a vulnerabilidade de uma população. Sob a renda média, escondem-se muitos fatores que afetam as pessoas e mostram até que ponto elas são vulneráveis a eventos externos, como crises financeiras, desastres ambientais, violência e pandemias. E aí o índice Gini, que foi criado pelo matemático italiano Corrado Gini, vai de um intervalo de 0, no qual todos têm a mesma renda, a 1, com a maior desigualdade, como se uma pessoa concentrasse toda a renda de determinada área. No Brasil, em 2019, 1% da população teve rendimento mensal do trabalho de mais de 28 mil, enquanto 50% da população conseguiu até 850 por mês. Em outras palavras, uma parcela mínima de brasileiros ganhou 33,7 vezes mais que a metade das pessoas que vivem no país. Quando se analisa apenas a renda média, diferenças como essa podem ficar ocultas. Ainda de acordo com o Banco Mundial, o Brasil está entre os 10 países com a maior concentração de renda conhecida, com um índice de 0,539. De acordo com a pesquisa de 2019 do IBGE, o país registrou um índice de 0,543, rendimento mensal domiciliar per capita, com diferenças regionais muito significativas, como mostra o mapa a seguir. A partir dessas indicações do IBGE, para pensarmos a média do Brasil, né, Gini, que em 2019 foi de 543 e em 2018 foi de 539. E há uma diferença por região, né? E aí quanto mais alto o índice Gini, maior é a concentração, aliás, de renda, né? Então, o local no Brasil que tem o índice Gini menor é a região sul, e a que tem o índice maior é a região nordeste, como vocês podem ver aqui. Então, essas maiores desigualdades de renda que estão na região norte e no nordeste pode ser também observado no mapa da pandemia, que são os locais que acabam sendo mais impactados pela pandemia. Embora com a onda que atingiu a região sudeste, principalmente a região da Grande São Paulo, isso tenha impactado de outra forma, né? Já que o índice Gini de lá seria em 2019 de 527, ou seja,
é menor do que a região Nordeste, mas São Paulo hoje soma o maior número de mortes no Brasil, também em virtude da concentração populacional que existe nessa região. Aí outro elemento considerado, né, nos indicativos para pensarmos a progressão da pandemia no Brasil é a população em situação de extrema pobreza, né? Considera-se linha da pobreza a situação na qual o nível de renda ou consumo per capita de uma família ou domicílio está abaixo do mínimo essencial para suprir as necessidades humanas básicas, como alimentação, vestuário e moradia. Essa definição pode variar muito de um país para o outro, mas o Banco Mundial assume como referência o valor de $1,90 por dia que uma pessoa precisaria ter, não está abaixo desse limite, né? Ou seja, quem não teria ou não consegue ter $1,90 por dia enquanto renda, estaria abaixo da linha da extrema pobreza. No Brasil, o número de pobres, ou seja, de pessoas que vivem com mais de $1,90 e menos de R$ 5,50 por dia, é de 38 milhões, cerca de 18% da população, conforme pesquisa do IBGE, que teve como base dados de 2019. Sob a linha da extrema pobreza, definida pelo Banco Mundial, são cerca de 6,7% dos brasileiros. Somando as duas classificações, né, de extrema pobreza e de pobreza, nós temos 52 milhões de brasileiros sofrendo com a carência de condições mínimas que lhes atendam a necessidades básicas. Dados do IBGE publicados em 2017 indicam maior concentração de pessoas em situação de pobreza nas regiões Norte, 43% dos habitantes, e Nordeste, 43,5% dos habitantes. Durante a pandemia, essa pobreza extrema se manifesta de diversas formas. Além da falta de acesso à infraestrutura, como postos de saúde e hospitais com leitos de terapia intensiva, ainda há necessidade de trabalho. As pessoas de renda mais baixa, que vivem próximas ou abaixo da linha de pobreza, não têm condições financeiras de fazer grandes compras e estocar comida em casa. Muitas vezes não têm nem geladeira nem acesso à água encanada. Então precisam sair muito mais e acabam, em virtude disso, de não conseguirem cumprir um isolamento, se expondo ao risco de contaminação. Outro elemento a considerar, que foi considerado nesses estudos, aliás, foi o percentual da população que vive em área urbana. A área urbana de um município é determinado em lei municipal, né? Então, a lei municipal ela determina o que é área urbana e tudo que sobra é considerado como área rural no Brasil. O Sudeste tem 93,14% da sua população concentrada em centros urbanos. Comparado ao Nordeste, tem 73% dos habitantes em áreas urbanas, nas quais geralmente há mais oferta de empregos, infraestrutura, de saneamento, serviços de saúde e educação. Em contrapartida, é nos centros urbanos onde se observa e se vivencia as maiores desigualdades sociais. Pessoas em situação de rua, periferias com moradias precárias e irregulares, e também os riscos à segurança pessoal. Então, o processo de proliferação da pandemia no Brasil, ela começa nos centros urbanos, o local onde há uma concentração maior da população, mas isso acaba mudando com o avançar da pandemia e o interior ele acaba se tornando também foco de contaminação e de proliferação da doença. A questão é que no interior você tem menos políticas e serviços de atendimento na saúde, né? O SUS no Brasil ele é estruturado, ele é estruturado, as pequenas cidades são predominantes no Brasil. Os grandes centros urbanos concentram as políticas e serviços, né, os grandes equipamentos de tratamento e, consequentemente, os leitos de UTI. Então você viu um fenômeno agora no Brasil que é justamente a proliferação dessa pandemia, né, no interior, e a ausência de serviços médicos de alta complexidade nessas regiões, já que não se justificava, antes da pandemia, a presença deles lá. Por quê? Porque a referência era a cidade, era o centro urbano. Então as pessoas saíam do interior e iam para as cidades. Então, no início da pandemia, o maior risco de contaminação estava nos centros urbanos. Todavia, nesses centros urbanos existiam serviços de atendimento. Com a proliferação dessa doença no interior, você tem um outro risco, né, que é justamente de você estar localizado em uma região ou em um local que não tem estrutura para o atendimento. Um outro elemento considerado nesse estudo de indicativos foi a população sem acesso a saneamento básico. O saneamento básico ele é definido como um conjunto de serviços de abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos, que deve ser realizado de forma adequada à saúde pública e à proteção do ambiente.
Apesar de trazer na própria denominação a palavra básico, ou seja, o mínimo necessário, 1 em cada 10 moradias no Brasil não é atendida por uma rede coletora de esgotos e acaba contaminando o ambiente das mais diversas formas, além de prejudicar a qualidade de vida das pessoas que vivem nessas condições de falta de saúde pública e expostas a muitas doenças causadas pela falta de tratamento adequado do esgoto. Já a coleta de resíduos alcança em torno de 85% das moradias brasileiras. No caso, a coleta de resíduos sólidos é o recolhimento de lixo, por exemplo. Dos 9 milhões de moradias sem acesso ao esgoto sanitário adequado, 1,6 milhões está localizado na região norte, quase 30% das moradias da região, e 4,1 milhões no nordeste, cerca de 22% das moradias. Enquanto no Sudeste, cerca de 5,5% das moradias ou 1,7 milhões de moradias encontram-se nessa situação, sem acesso ao esgoto sanitário adequado. Aqui a gente tem um quadro que vai apresentar o seguinte, né? O mapa dos 20 municípios mais atendidos e dos menos atendidos por saneamento básico no Brasil. 6 dos municípios menos atendidos localizam-se na região norte, 2 no estado do Rio de Janeiro. Essas áreas também estão entre as regiões mais atingidas por casos de Covid-19. Já os 20 municípios com os maiores índices de saneamento básico estão concentrados na região sul e sudeste. O acesso a saneamento básico, né? Acesso à água potável, acesso ao recolhimento de resíduos e esgoto, né? Então você tem um quadro ou uma pandemia que exige que as pessoas tenham acesso à água, né, de forma segura, mas que muitas vezes não têm acesso à água potável, o que acaba expondo elas também ao risco de contaminação. Regiões com menor acesso à água ou com acesso intermitente, ou seja, que não é frequente, que não é assegurado, são localidades onde o distanciamento social se torna quase impossível. Afinal, como ficar em casa quando é preciso sair todos os dias para buscar água, por exemplo? E aí como que esse conjunto de indicativos nos ajuda a pensar, né, esse mapa que a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Fiocruz a entender o impacto que a pandemia teria no Brasil a partir de abril de 2020 e que acabou se confirmando em muito. O que a pandemia fez foi deflagrar e evidenciar um nível de desigualdade que nós já conhecíamos. Quando a gente pensa, por exemplo, na extensão do nosso país, nós sabemos que há distinções muito grandes no nosso território, né? Então a região sul, região norte, região nordeste, região sudeste, elas são regiões que se distanciam em muito nesses indicativos, nesses indicadores sociais. E esses indicadores sociais, eles vão, de certa maneira, antecipar, né, pensando estratégias, a maneira como a pandemia vai impactar nessas regiões. Então, quanto mais saneamento básico você tiver numa região, maiores são as condições das pessoas de enfrentarem essa situação com segurança. Ao mesmo tempo, dependendo da região onde você estiver, o índice de desenvolvimento humano é distinto. E esse índice de desenvolvimento humano vai apontar o seguinte: olha, as pessoas com ensino médio completo ou ensino superior, elas muitas vezes ocupam funções ou atribuições que permitem a ela permanecerem em casa com segurança, sem precisarem se expor ao risco de contaminação. Não são todos. Ao mesmo tempo que o entendimento de acesso a uma educação de qualidade também permite aos sujeitos terem mais condições de entenderem e responderem à situação da pandemia de maneira mais responsável, certo? Ou assim esperamos. Ao mesmo tempo, você também vai ter a questão da ausência de energia elétrica. Então, quando você considera que diversas residências no Brasil, e aí eu vou colocar o índice aqui, um percentual significativo de residências no Brasil não tem acesso à eletricidade, você começa a entender também outros elementos ou outros fatores que vão apontar o seguinte: a pandemia evidenciar as diferenças de classe, as diferenças de acesso a políticas e serviços que já existiam no nosso país, em virtude não apenas da divisão entre as regiões, né? Então você tem regiões que são mais desenvolvidas e que tinham condições de responder estrategicamente melhor à pandemia, como regiões menos desenvolvidas e com um índice de desenvolvimento humano, com índice Gini díspares, completamente distintos, né? O que é interessante pensar, né? Esse conteúdo, esse estudo é de 2020. Em 2021 a gente viu o quê? A gente viu que, à beira do colapso do sistema de saúde, e com o fato de que as determinações, né,
identificadas para que você não tivesse a disseminação do vírus passaram a ser ignoradas por cada vez uma quantidade maior da população, não importava a região. Então você teve o colapso em Manaus e em seguida você teve o colapso no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, o que acontece? A gente chegou num nível da pandemia no nosso país em que, embora esses indicadores sociais eles fossem chave ou fossem importantíssimos para a gente entender o impacto que a pandemia teria nessas regiões, chega um ponto em que nem isso é o suficiente. Porque por mais que você tenha a estrutura, a política, o serviço desenhado nessa região, a partir do momento em que há um colapso, ou seja, a partir do momento em que há uma quantidade maior de procura dos sistemas, né? Você tem um esgotamento dos profissionais da saúde, você tem uma ausência de insumos, material de proteção, remédios, oxigênio, não importa a região em que você vai estar, você acaba vendo o colapso. E o colapso não é algo bonito como nós presenciamos em Manaus, como nós presenciamos em Porto Alegre, né? Nas últimas semanas. E aí nós temos essa situação grave, então, né, que vai envolver justamente as respostas das autoridades públicas e o embate que nós presenciamos desde o início da pandemia no âmbito do negacionismo do nosso governo e da irresponsabilidade dessas figuras públicas que muito impactam ou influenciam a maneira como a população recebe o risco de contaminação em virtude da pandemia. E aí o que eu fiz? Eu separei algumas notícias e alguns artigos que eu vou passear agora com vocês para a gente ir conversando sobre isso, sobre a relação entre a pandemia com as respostas do poder público e da sociedade, pensando a realidade brasileira. Então, aí eu separei algumas notícias assim para a gente ir trocando algumas ideias a partir do que tem acontecido, né, e o que a gente tem registrado nas últimas semanas, para a gente pensar sobre a pandemia, pensar a Covid, né, na sua relação com a questão social e, acima de tudo, as respostas, né, que nós temos encontrado por parte das autoridades públicas. Primeiro, há um componente interessante que a gente precisa considerar, que é a forma como o próprio racismo estrutural vai impactar diretamente nas estratégias de imunização da população e o fato de que a população negra ela acaba sendo preterida nesse processo. Por quê? Olha só essa notícia. Brancos são quase o dobro dos negros entre vacinados contra a Covid no Brasil. E aí você perguntou por quê, né? Lendo a notícia, né, você vai entender o seguinte, e aí eu vou deixar os links todos na descrição do vídeo. Como a expectativa de vida da população negra no Brasil é mais baixa do que a dos brancos, e como a estratégia de vacinação ela começa com os idosos, então você tem um percentual maior de idosos, né, brancos, sendo vacinados do que de idosos negros. Ao mesmo tempo, os profissionais da saúde que estão sendo vacinados, eles representam menos de 30%, no caso os profissionais, né, vacinados negros, menos de 30% dos que estão sendo vacinados. Então, na estratégia de imunização da população brasileira, nós já temos um reflexo do que nós podemos chamar aí do racismo estrutural que existe no nosso país, que, em virtude do fato dos negros terem uma expectativa de vida menor e o fato de que eles não são a maior parte da população da área da saúde, que é a que tem sido vacinada também, eles são proporcionalmente menos vacinados do que os brancos, né? Então aqui é um exemplo do que a gente pode pensar a partir dos debates sobre racismo e a importância em torno desses debates, com o fato de que, em virtude da estratégia de imunização que nós temos hoje, a população negra é menos vacinada do que a branca, embora eles sejam a maioria, eles são menos vacinados. Outra notícia que eu separei aqui pra gente discutir um pouquinho, é um artigo, na verdade, né, que saiu na revista Piauí, chamado O Sabotador. Como Bolsonaro agiu nos bastidores e em público para boicotar a vacina. E eu vou falar para vocês assim, é um artigo longo, tá? Eu levei aí um tempinho para ler porque tem muita informação, mas ele é certeiro. Primeiro que a revista Piauí é ótima, né? Quem não conhece dá uma olhada, que é bem interessante. Mas esse artigo, ele em síntese vai fazer
uma progressão histórica em torno das estratégias do governo federal nos embates com diferentes governadores, principalmente o Dória, e no quanto a disputa de um capital político impactou diretamente na chegada das vacinas. E aqui esse artigo vai apresentar assim, olha, essas empresas fizeram essas propostas e o governo recusou. Esse governador tentou essa negociação, o governo federal boicotou. Quando as pessoas têm alguma dúvida sobre a ingerência por parte do governo federal, na verdade é muito mais uma estratégia deliberada de atrasar ou retardar as estratégias de imunização, o plano de imunização, do que qualquer outra coisa, e nesse caldo entra ainda a disputa por capital político. Né? Afinal, o elemento central para esses sujeitos não é a vida da população, mas as eleições de 2022. E aí um exemplo disso, pensando a vacinação, é o fato de que os Estados Unidos pressionaram o Brasil a não comprar a Sputnik V, né? Que é a vacina desenvolvida na Rússia. E aí informação consta em relatório em trechos sobre combater influências malignas nas Américas. O governo brasileiro anunciou no sábado a compra de 10 milhões de doses da vacina russa. Ou seja, os Estados Unidos pressionou o Brasil para que não comprasse a vacina russa em 2020, o Brasil aderiu e agora, tardiamente, está se propondo a comprar, mas só para vocês terem uma ideia da disputa ideológica em torno da vacina, né, ou da estratégia de imunização. Enfim, é bem interessante também, se vocês puderem, deem uma olhada nisso aqui, para vocês terem uma ideia, né? Os Estados Unidos, a partir de um documento, influencia o governo brasileiro na compra ou não de uma vacina, em virtude do fantasma do comunismo, né? Aqui a gente tem um exemplo da forma como o coronavírus ele impactou também em outros países. No caso aqui é o México, né? O que aconteceu no México? Houve uma subnotificação gigantesca, que só agora está sendo revelada. Muito mais pessoas morreram em virtude da Covid. Não houve uma defesa pública do uso de máscaras, das estratégias de distanciamento físico. E as autoridades públicas elas se eximiram de qualquer responsabilidade. Então essa matéria vai falar do lançamento de um livro da microbióloga mexicana Laurie Anne Jiménez. O nome do livro é Danos Irreparáveis à Gestão Criminosa da Pandemia no México. Infelizmente não está traduzido ainda para o português. Mas assim, por que eu estou trazendo esse exemplo também? Aqui está ruim, mas não achem que nós somos o único país com péssimas decisões sendo tomadas. Mas o México também é um país semelhante ao Brasil no que se refere ao passado colonial. Sim, mas para além do México, você tem o exemplo da Suécia também. Suécia é um país com estratégias desastrosas, um país considerado de primeiro mundo, mas que apostou todas as fichas na imunidade rebanho. E aí você pode ir lá conferir os índices de mortalidade da Covid-19 na Suécia também, tá? Mas aí eu trago essa reportagem, essa entrevista, aliás, com essa autora, para ela explicar o mal-estar gerado no México quando ela publica esse livro e apresenta deliberadamente as estratégias do governo mexicano no não combate à proliferação da pandemia. Aí aqui a gente tem um painel de análise do excesso de mortalidade por causas naturais no Brasil em 2020. Como vocês sabem, é a primeira vez que nós temos mais mortos do que nascimentos, né, no nosso país, e a gente tem uma explosão aí de causas de morte, e esse relatório ele vai apresentando esses dados, tá, para a gente ver o impacto que a pandemia vai causar. Um dos impactos, inclusive hoje, é a redução da expectativa de vida. Em virtude da quantidade de pessoas que morreram por causa da pandemia da Covid-19, os próximos índices de expectativa de vida no Brasil vai reduzir drasticamente. Vocês lembram daquele índice que a gente apresentou naquele momento da aula? Então, a gente vai ter uma redução em virtude das mortes ocasionadas pela Covid-19 no Brasil. Aqui, Honda se junta a Toyota e Renault e também vai parar a produção em suas fábricas. Essa notícia é de 25 de março de 2021. Por que eu estou trazendo essa notícia? Porque uma questão central em torno, né, da continuidade dos serviços, né, da vida que tem que continuar é a seguinte:
a partir do momento em que as pessoas elas não compram, a partir do momento em que as pessoas adoecem, morrem, a economia ela vai ser atingida de qualquer forma. Então a estratégia mais benéfica seria a identificação dos contaminados através dos testes, o isolamento destes para evitar as cadeias de contaminação e esperar a disseminação do vírus se parar para que a economia pudesse voltar. A estratégia aqui foi outra, né? Foi assumida de outra forma. As pessoas pressionaram a continuidade. Então você chega num ponto, e aí você vai entender isso quando você lê a notícia, que as construtoras de carros, elas hoje não têm insumos para produzir, elas não conseguem receber o material para produção, e ao mesmo tempo elas não têm demanda para produção. E seus funcionários estão adoecendo. Então elas se veem obrigadas a parar. Então, ao invés de parar antes, né, e poupando vidas, se opta por parar quando não há mais demanda, quando não há mais material para fabricação e quando os seus funcionários estão adoecendo. Então a questão não quer parar agora, quer disseminar a pandemia, o vírus, mas isso vai ser um efeito. Invariavelmente, serviços vão parar, empresas vão parar, indústrias vão parar, mas em algum momento a gente corre o risco, inclusive, dos serviços pararem. Serviços é o fornecimento de alimentação, desde o fornecimento de alimentação até água, luz, enfim, internet, tudo isso. Desorganização do governo federal tem impedido produção nacional do kit em intubação e compras no exterior, aliás. Como vocês sabem, a gente não comprou o kit intubação, que é um conjunto de medicamentos que permite aos médicos a indução na respiração mecânica de remédios, analgésicos, enfim, antibióticos, que permite aos sujeitos ficarem sedados enquanto estão com ventilação mecânica. E no caso, o que essa notícia vai nos explicar ou vai nos apresentar? Que olha, nós temos hoje remédios que foram comprados de maneira massiva pelo governo federal e que não tem eficácia comprovada no combate à Covid-19, e por outro lado nós não temos o kit intubação, né? E aí um dos efeitos diretos disso é o que nós temos visto com a falta de medicamentos, como por exemplo pessoas que despertam entubadas. Aí outra notícia que eu trouxe, né? Morrem 3 pacientes que receberam nebulização com hidroxicloroquina em Camaquã, diz diretor técnico de hospital. Isso aqui é outro elemento importante para a gente trazer e pensar um pouquinho a respeito, né? Alguns médicos têm proposto um tipo de terapia para o atendimento às vítimas da Covid-19 que envolve a nebulização, ou seja, né, você inala através de respirador a hidroxicloroquina, né? Um medicamento que não tem eficácia comprovada e que agora ele é ingerido de maneira a qual ele não foi proposto ou pensado para ser ingerido. E o resultado disso são as mortes, né, dessas pessoas. O que eu quero trazer com essa notícia? Né? Por que eu quero falar um pouquinho sobre ela? Primeiro, o médico ele não é um cientista. Médico não é uma medicina, inclusive não é uma ciência, é uma profissão. A medicina é uma profissão que vai se apoiar em conhecimentos da farmácia, da química, da anatomia. A medicina ela não é uma ciência. Então, que um médico trabalhando propõe uma terapia a partir desse medicamento que não tem eficácia comprovada é uma abominação. Sim, em síntese é uma abominação. E o resultado disso é o que também nós temos observado, né? Pessoas estão morrendo e não estão morrendo apenas em virtude da Covid, mas em virtude da opção de tratamento pela hidroxicloroquina por nebulização. Aí aqui outra notícia, né? Prefeito de Araraquara é ameaçado após lockdown reduzir casos de Covid. É esse estado da coisa também que eu quero trazer para vocês, antes da gente passar para a última parte da aula, que é sobre desinformação e fake news. Então, você tem em Araraquara um prefeito que, a partir do momento que vê a proximidade do colapso, ele propõe o lockdown. E aí você não podia sair de casa, era lockdown mesmo, assim. Você não saía para fazer compra, você não saía para dar voltinha, você não saía para espairecer a cabeça, você ficava em casa. E em virtude disso, Araraquara não registrou mais mortes. E qual que é o resultado? Ameaças de morte. Aqui é uma notícia rapidinha, sabe? Não é um artigo, é só para a gente trazer esses episódios. Isso aqui
Outro elemento, né, que é importante a gente estar ciente, né? Lockdown dos insetos, porque fala de Onyx Lorenzoni sobre Covid em animais não faz sentido. Em síntese, o Onyx Lorenzoni disse que não adianta ficarmos em isolamento físico em nossas casas, né? Porque o pernilongo, a pulga, a formiga, elas continuam transitando e elas levam a Covid-19. Aí você tem essa situação, né? Olha, não é dengue, né? A dengue, ela é um vírus que tem enquanto vetor para contaminação um mosquito. No caso, o vetor de contaminação da Covid-19 é o ser humano. Então, o ser humano passa para outro ser humano. A ideia de que animais podem transmitir a doença, ela não é comprovada, né? Não há comprovação e ela não é sancionada, não é efetiva. Então o que acontece? Você tem essa figura pública, ministro do governo, né? E ele fala uma coisa dessa, assim, e isso impacta, né? Então, para criticar o lockdown, né, para criticar a necessidade da quarentena, né, você fala um despropério desse. O novo ministro da Saúde agora também falou em economizar oxigênio, então o problema da superlotação, do colapso, um dos problemas está entre os médicos e profissionais que não estão poupando oxigênio, ou seja, se você está em dúvida se fica ou não em isolamento ou em distanciamento físico, pense nisso, né, que você pode acabar se vendo internado num hospital tendo seu oxigênio regulado, no momento em que você mais precisa. A gente teve também a estratégia por parte do Ministério da Saúde no registro de mortes de exigir o CPF nas inscrições. E aí, quando fizeram esse levantamento, nós continuamos com 303 mil mortes. E congregação da USP divulga nota técnica. A expectativa da imunidade coletiva por contágio causa a morte de centenas de milhares de brasileiros e ameaça o SUS. Em síntese, isso aqui é uma nota que resume o estado da arte do Sistema Único de Saúde e da população brasileira nesse momento. Aí um documento também que é bacana vocês darem uma olhada quando puderem, tá? Então, em síntese, por que eu trouxe todos esses documentos, todos esses elementos? Para a gente ter aí um panorama, né? Uma coisa que fica muito evidente aí é o fato de que decisões ruins são constantemente tomadas e essas decisões ruins elas não privilegiam a sobrevivência da população mais vulnerável e mais exposta, ao mesmo tempo em que há uma tendência à manipulação das informações. E aí esse é um outro elemento chave do qual eu gostaria de tratar aqui com vocês. Desde que a pandemia começou, uma coisa que fica muito clara e evidente é que profissionais que atuam na área da saúde, na área das políticas públicas, na área da educação, enfim, em todas essas áreas, precisa lidar com informações. Quando a pandemia começa, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, no que consiste, quais são as estratégias, a gente sabe o básico. A gente sabe como que se dá a contaminação, quais são as estratégias para se evitar contaminação, mas a gente não sabe a extensão, e a extensão é tanto na forma como isso pode chegar até todos, até mesmo o tempo, né? E eu acho que esses são um dos elementos centrais. Quando a pandemia começa, ninguém imaginava que ela duraria tanto tempo, quanto ela tem durado. Para profissionais como nós, como na educação, por exemplo, mas nas políticas públicas, enfim, nos serviços gerais, a gente precisa lidar com a informação de forma responsável, informação fundamentada, para que a gente possa evitar que as pessoas se submetam a riscos desnecessários, né? E aí, um fenômeno que nós temos vivido contemporaneamente é o que se denomina de fake news, né? Ou o que os profissionais que pesquisam sobre esse tema denominam desinformação. Por que desinformação? Porque desinformação é diferente de fake news, né? Fake news é um tipo de emulação de informação que imita uma notícia. Desinformação é toda a estratégia que visa manipular fatos ou dados visando atingir a opinião pública e individual. Eu trouxe aqui para vocês então algumas indicações de como que se pode analisar e verificar se uma informação é confiável, tá? E aí há passos específicos para isso. Primeiro, é importante identificar a autoria. Descobrir quem produziu o conteúdo, texto, foto, vídeo. Busque os seguintes dados: nome da mídia,
que publicou, quem patrocina, se há algum vínculo com empresas ou políticos. Na internet, busque pelo nome do autor e veja se ele tem credibilidade para abordar o assunto. Observe se a página tem o link Quem Somos ou Sobre Nós. Desconfie quando o texto não tiver autoria. Então, o primeiro passo para identificar se uma informação é confiável é identificar quem produziu essa informação. Um outro ponto são as fontes citadas. No caso de fontes citadas, como pesquisas, busque os dados originais e confirme se as informações do texto refletem de fato o que a pesquisa aponta ou se os dados foram distorcidos. Outro, execução. Pergunte-se como as informações foram apresentadas. Há muitos adjetivos que visam direcionar seu pensamento. O recurso de escrever em letras maiúsculas foi utilizado? Que emoção essa forma de escrever despertou em você? Note também se o texto foi mal escrito, se apresenta erros de português ou está em meio a muitas propagandas. Evidências. É hora de bancar o detetive. Busque informações verificáveis com nomes, dados de fontes locais e datas e questione se os fatos apresentados realmente se sustentam ao serem confrontados. E aí uma dica. Notícias falsas geralmente apresentam citações genéricas e que tentam passar credibilidade com o emprego de acordo com pesquisas ou estudos afirmam. Propósito. Pergunta-chave para identificar o propósito é: por que esse texto foi escrito? Para informar sobre fatos ou convencer sobre um ponto de vista? Quem se beneficia com essa notícia? Ela desperta sua vontade de consumir produtos ou conteúdo? E aí existe no âmbito dos estudos sobre fake news e desinformação que se chama de viés de confirmação. Quanto mais essa informação consegue dialogar com as suas emoções, mais você tende a aderir a elas. E aí o que vai se explicar aqui, né? Preste atenção nas emoções que o conteúdo causou. Muitas notícias falsas despertam sentimentos fortes nos leitores, como raiva ou surpresa, fazendo com que eles compartilhem o conteúdo. E também contexto. Os fatos e as notícias existem dentro de um contexto. Pergunte-se, por que essa notícia foi veiculada agora? Ela pretende influenciar a tomada de decisão dos leitores? Traz a totalidade dos fatos e o ponto de vista de todos os envolvidos ou omite informações? Público-alvo. Pergunte-se, para quem a notícia foi feita? Quem são os interesses do grupo a quem a notícia se destina? Avalie a linguagem utilizada e as imagens escolhidas. E por fim, cheque sempre. Nem sempre uma notícia falsa é fácil de ser descoberta, então vale a pena checar sempre e insistir. E aí, aqui abaixo a gente tem um exemplo de fake news, tá bom? Vamos fazer então essa leitura sobre ela. É assim que as pessoas no Canadá são informadas. O novo coronavírus pode não mostrar sinais de infecção por muitos dias. Como você sabe se está infectado? Aí vamos ver o que está sendo dito ali. Apelo para a saúde. As informações mais recentes afirmam que o período de incubação pode ser de até 20 dias, antes que os sintomas da Covid-19 se tornem visíveis. Quando uma pessoa tem febre ou tosse e vai ao hospital, os pulmões geralmente estão 50% fibrosos e já é tarde. Bom, informação errada. A fibrose pulmonar e não pulmões fibrosos é uma condição que se dá por causa da cicatrização do órgão, quando ocorrem agressões como exposição ao cigarro ou a poluentes. Ela pode acontecer com a Covid-19, mas não necessariamente tão depressa ou tão extensamente. Os especialistas de Taiwan oferecem uma autoavaliação simples que podemos fazer todas as manhãs. E aí aqui, apelo a alguma autoridade, mas não cita pessoas reais, cujas ideias poderiam ser comprovadas ou contestadas. E também, promessa exagerada de ajuda sem comprovação científica. Respire fundo e prenda a respiração por mais de 10 segundos. Se você concluir com êxito o exame sem tosse, desconforto, sensação de tontura ou aperto, isso mostrará que não há fibrose nos pulmões, o que basicamente significa que não há infecção. Recomendação errada e perigosa. Promessas exageradas de ajuda sem comprovação científica. Faça um autoteste todas as manhãs em momentos críticos em um ambiente com ar limpo. Conselhos excelentes de médicos japoneses que tratam casos de Covid-19. Apelo a alguma autoridade novamente. Promessa exagerada de ajuda sem comprovação científica. Todos devem garantir que sua boca e garganta estejam úmidas e nunca secas. Tome alguns goles de água pelo menos a cada 15 minutos. E novamente, recomendação de saúde sem fundamento. Por quê? A gente consegue observar um erro gramatical. Mesmo que o vírus entre na sua boca, a água potável ou outros líquidos o liberam através do esôfago para o estômago.
Recomendação errada. O coronavírus se replica no trato respiratório e não há como lavar essa região. A única forma de colocar a água em contato com o coronavírus é com afogamento, o que é ainda pior do que o vírus. Uma vez lá, o ácido estomacal mata o vírus. Se você não beber água suficiente regularmente, o vírus pode entrar na traqueia e nos pulmões. Uma vez lá, o ácido estomacal mata o vírus. Outro erro conceitual. Envie essas informações para sua família, amigos e todos o que você conhece. Pedido de compartilhamento. Então esses são alguns dos exemplos da forma como se prolifera ou se produz o que nós podemos chamar aí de desinformação ou fake news. Tá? E aí por que é importante identificar uma informação falsa, verificar essa informação, não propagar esse tipo de informação? Porque existe hoje um movimento negacionista no que se refere à vacina, né? Não é negacionismo do meio ambiente, não é negacionismo da indústria tabagista, não é negacionismo da terra plana, é negacionismo da vacina. A vacina é, acima de tudo, uma conquista da espécie humana. E aí você tem essas estratégias que envolvem a negação em torno dessa conquista histórica e societária que são as vacinas, né, no processo de constituição da sociedade. E aí é interessante, né, a partir desse movimento anti-vacina, pensar em diferentes manifestações dela. Eu não tenho familiares anti-vacina, embora eu tenha familiares que negacionistas ou que apoiam intermitentemente as estratégias do governo no combate à pandemia. Combate à pandemia entre aspas, né? É mais combate ao povo, mas tudo bem. Mas eu já tive alunos em sala de aula que defendiam o direito dos pais decidirem se uma criança devia ser vacinada ou não. E aí, quando isso aconteceu na sala de aula, eu fiquei bastante impressionado. Porque esse aluno ele utilizava um discurso tipicamente adequado ao assistente social, ou seja, o direito de determinação dos indivíduos ou dos sujeitos, para defender a ideia ou a possibilidade de que os pais não viessem a vacinar essa criança. E aí eu falei que não, óbvio, não, isso aí não cabe. Primeiro porque é a vida dessa criança e não a vida desses pais que fica em risco quando não há uma vacina, quando não é vacinada, aliás. Por outro lado, basta estudar a história para saber o que significa a conquista da tríplice vacina, né? A gotinha, no caso, a vacina da gotinha, para reduzir a mortalidade infantil. E por outro lado, a vacinação enquanto estratégia de imunização coletiva, ela só é efetiva se todos se vacinam. Por um lado, né, você tem um quantitativo para que a vacinação seja segura, né? Então, o fato de que eu vivo numa região onde há 10 pessoas, se dessas 10 pessoas eu sou a única que não é vacinada, então talvez eu esteja seguro, sem tomar a vacina, o que não é o ideal, mas é um exemplo do porquê que algumas pessoas que não se vacinam não desenvolvem a doença. Por outro lado, historicamente, embora seja uma conquista no Brasil, isso tem reduzido com o passar dos anos, né? E isso é em virtude do movimento anti-vacina. E agora no movimento anti-vacina, a gente tem na pandemia um cenário inédito. Então é a primeira vez que nós estamos submetidos a uma pandemia a nível global, em que ao mesmo tempo nós temos também o desenvolvimento da vacina, né? Só que essa vacina ela é recebida em virtude dessas disputas políticas e ideológicas de forma a despertar desconfiança na população. E aí a gente tem várias notícias, vários discursos, várias falas de autoridades públicas que desqualificam, inclusive, essas vacinas. E isso é um problema seríssimo, que impacta diretamente na vida da população, né? Por um lado, você tem, por exemplo, projetos de lei que defendem o que nós podemos chamar aí de um camarote da vacina, que empresários poderiam comprar vacina para vacinar seus empregados. Uma coisa impossível ou inviável. As vacinas elas são negociadas com essas indústrias farmacêuticas diretamente com os estados, com governos. A indústria farmacêutica não negocia com empresários. O que esses empresários provavelmente vão tentar fazer ou vão fazer se isso seguir no Brasil é acessar essas vacinas por via do SUS. Empresas farmacêuticas que produzem vacina não vendem ou não fazem negócios com empresários, com grupos de empresários.
é só com governos. Tá? Então esse projeto de furar a vacina provavelmente é tirar a vacina do plano de imunização no âmbito do SUS, enfim. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente pensa na questão social, na relação dos indicadores sociais e do impacto da pandemia no âmbito da população e no que nós podemos fazer, um dos primeiros elementos é esse: tratar as informações com a seriedade que elas precisam ser tratadas. Se informar na medida do necessário e do possível, para não proliferar ou não propagar falsas informações. Essa é uma das minhas principais preocupações, além de todas as outras, né? Pois bem, essa foi a nossa exposição. Eu não preparei um roteiro quando eu fiz essa aula, justamente porque eu estou envolvido em muitas atividades da universidade, mas espero que o material tenha ficado bom. Eu vou fazer a edição antes de colocar à disposição para vocês. E qual que vai ser a atividade que vocês vão fazer? Dessa vez a atividade ela não vai ser a elaboração de uma questão. A atividade ela vai ser diferente. Vocês vão ter que fazer a leitura de boletins de informação do Conectas sobre a pandemia. O Conectas ele produziu boletins sobre a pandemia pensando a produção de normativas e o impacto da pandemia no âmbito dos direitos humanos. Então nós temos 8 boletins, numerados de 2 a 9, e eu vou publicar uma tabela, tá, em Word com os nomes de vocês e qual boletim vocês vão ler. Porque na leitura desse boletim, vocês vão apresentar esse boletim em sala de aula para os demais colegas e para mim. Então, por exemplo, nós temos o boletim 4. O boletim 4 ele vai tratar do Tribunal Penal Internacional e a ameaça do governo Bolsonaro à saúde mundial. Então, vocês vão ler esse boletim, os alunos que estiverem no grupo do boletim 4, e vão apresentar ele para a gente. Aí vocês vão precisar se reunir em grupo? Não, não precisa. Leia o boletim e no momento da apresentação eu vou questionar os alunos que estiverem online. Então, por exemplo, vamos supor que temos 4 alunos do boletim 4. Eu vou ter a relação e vou chamar um para falar. E ele se vai falar alguma coisa sobre esse boletim, vai explicar algo. Aí em seguida o outro. E aí vai. Então assim, não precisa preparar uma apresentação, não precisa se reunir em grupo para pensar uma apresentação, eu só quero que vocês leiam esse boletim e apresentem ele para a turma, porque esse boletim ele agrega muito bem as questões da pandemia vinculadas aos direitos humanos, né? E aí isso impacta diretamente no debate que a gente propôs aqui de fazer. Ao mesmo tempo, eu também vou disponibilizar alguns dos materiais que eu apresentei em sala de aula. Os links das notícias e também artigos, se vocês quiserem ler e aprofundar sobre o tema. Tá bom? Acho que é isso então, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero vê-los no sábado, dia 24, eu acho bem. E acho que é isso. Até!